Olá, pessoal. Eu sou Ana Volpon, especialista em saúde integral e bem-estar corporativo. Esse é o Mindfulcast, onde você mergulha comigo a cada novo episódio em saúde, equilíbrio e plenitude. Vamos nessa? Hoje eu tô com um convidado importado, hein, gente? Ele veio de Minas, diretamente pra cá, mas ele é carioca. E ele tem uma formação muito interessante. Atenção, educadores, pais, mães. Meu convidado é educador, físico, filósofo e especialista em neuropsicologia. Roberto Coelho, Prazer. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Além de, olha, popstar do Instagram, hein, gente? O cara tá bombando. Tem uns vídeos muito legais. Obrigado. Que me influenciou positivamente a comprar alguns jogos que estão lá em casa fazendo sucesso. Que bom. Obrigado pelo convite, de verdade. Muito bom estar aqui, principalmente para, de alguma forma, quebrar alguns tabus, principalmente quando envolve a questão dos jogos, que é um dos assuntos principais que eu trago, né? Utilizando os jogos nesses objetivos de neuroeducação e neuropsicologia, para que a gente traga algo mais além do que só o entretenimento e muito mais o desenvolvimento neuropsicológico, neuroeducativo do indivíduo. Então, muito obrigado. E não tem nada de celebridade bombando aqui, não. Não, mas é bom quando a gente vê conteúdo de qualidade atravessando barreiras Sim. e chegando nas nossas casas, porque bobagem chega toda hora, né, Roberto? Verdade. Foi até um dos vídeos que eu fiz assim que eu bati 200 mil, eu fui lá para agradecer o pessoal e eu quis exatamente dar esse tom e falar que a gente faz parte de uma resistência. Exato. Porque hoje o que a gente tem de maneira esmagadora, de forma a sobrepujar quase tudo na internet, é comportamento fútil, comportamento nocivo. Sensualizado. Também, fora as questões que vão causando muita pressão. Você, por exemplo, falou do mundo corporativo. Quando a gente pega para olhar tudo que envolve questão de empreendedorismo, dinheiro, investimento, são coisas completamente prontas só para te vender alguma coisa, exacerbadas, fazendo com que o cara crie uma angústia na vida que ele tem e gere a partir dali uma grande dificuldade de viver a vida dele que estava tudo bem, entende? Tava tudo legal na vida do cara até ele ouvir alguém do Instagram falando alguma coisa. Aí ele ouviu, agora o casamento já não presta mais, agora o trabalho já não presta mais, agora o filho já não presta mais, e acaba se instaurando ali uma desordem, um caos absurdo em algo que estava tudo em paz. Hoje, infelizmente, a internet tem servido como uma ferramenta muito mais de manipulação psicológica do que propriamente no quesito informativo e desenvolvimento humano. Nossa, você falou tudo, assim, falou tudo. E engraçado, né? Porque você trazendo esse contexto de que estava tudo bem na vida do cara e de repente ele ouviu tal coisa, era muito o que as novelas antigamente faziam. Sim, verdade. Né? As novelas, só que o impacto, eu acho que era outro, porque Sim. você não carregava a televisão, a novela, Isso. não era o tempo inteiro, o dia inteiro, era lá 1 hora da vida que você sentava e ficava ali hipnotizado naquela porcaria, que eu era uma noveleira de mão cheia, entendeu? Eu assisti muita porcaria. Sim. Produzida pela grande TV brasileira. Enfim, então contaminada por isso. E hoje em dia, assim, bastou um ócio que você tá lá Sim. consumindo mais um pouco de porcaria, só que ela tá presente na tua vida. Pois é. Com muito mais eficiência, né? É isso que eu ia falar, muito mais eficiência, porque ali, por exemplo, na TV, era declaradamente um produto de ficção. Eram atores, tinha uma indumentária, tinha um roteiro, você tinha uma ambientação, que não era quase nunca a ambientação daquela pessoa. E por aí vai. Hoje em dia não, isso é travestido de verdade. Não, essa é minha vida, tá vendo? Esse Porsche que eu acabei de comprar, eu comprei no Pix, entende? Não, tá vendo aqui meu casamento perfeito? Isso aqui é uma obra maravilhosa. Então, assim, é muito mais danoso quando a pessoa olha e fala assim, caramba, aquilo ali é real e só a minha vida real que é uma porcaria. Olha aquele filho que é real dele, que é perfeito, que toca piano, que faz bungee jump e consegue fazer isso tocando violino. Esse filho que já fala 300 línguas. Ele olha pro dele, né, que é só aquele menininho normal que
come terra e tira meleca, ele fica assim, meu Deus, eu tenho que jogar meu filho fora, estou fazendo alguma coisa errada. Ou eu sou um péssimo pai, uma péssima mãe. Entende? E, na verdade, não é isso, porque fora das câmeras é uma criança normal que Todo mundo tem uma cozinha suja em casa. Poxa, claro, com certeza. Né? Com certeza. Não, muito bom. Olha, faz tempo que eu não falo isso aqui, viu, Pote Cheio? Mas chegou a hora de eu retomar com você que realmente eu sou uma resistente guerrilheira. Eu não posso falar isso, porque senão vão achar que outras coisas, mas que poucas mulheres entram no Instagram sem filtro, sem maquiagem e na hora que acordam. Se você entrar lá no meu perfil, você vai me ver desse jeito. Não desse jeito que eu tô toda maquiada agora, mas você vai me ver sem maquiagem, do jeito que eu acordo, sem filtro, porque eu não uso essas coisas. Sim. Não uso mesmo, não é que eu nunca tenha usado lá atrás, até quando eu comecei, mas depois, já desde muito tempo, não uso, porque é isso, entendeu? Eu não quero... Eu quero manter a minha sanidade mental. Sim. E eu acho que quando você coloca um monte de máscaras, que os filtros acabam sendo isso, né? Não tem como você não se achar mais bonita. Te juro, às vezes, assim, mexe também comigo, porque às vezes eu olho e falo, poxa, não tá muito bom aqui, mas é isso, assim. Se eu for depender do filtro pra, então, entrar e fazer algum conteúdo, eu já não me reconheço mais. Sim. Não, isso é muito bom, porque passa por uma desintoxicação a respeito disso. O filtro, ele não é só um artifício de embelezamento, como a maquiagem é. O filtro, na verdade, é um mascaramento da realidade. Por quê? Porque quando você faz aquilo, é sobre como você quer se mostrar. Ah, Roberto, mas a maquiagem também faz isso. Mas a maquiagem, muitas vezes, ela já tem o tom de ser uma maquiagem. Todo mundo já sabe qual é o fim específico dela. Muitas pessoas utilizam filtro exatamente isso, para simplesmente transformar tudo que ela parece. Então ela não faz uma maquiagem para ir num casamento, que é diferente da maquiagem que ela faz para ir trabalhar. Não, o filtro, ele, na verdade, é uma lente que eu coloco sobre toda a minha vida. Só que qual é o problema? Eu começo a acreditar que aquilo é a normalidade que eu sou. Porque eu me olho mais na tela hoje em dia do que no espelho. Então o que acaba acontecendo isso a gente viu lá bastante na nossa clínica, de pessoas com muita dificuldade mesmo de conseguirem lidar por conta de autoestima mesmo, depois de tanto utilizarem rede social, principalmente quem tentava produzir conteúdo e usava muito filtro, que era depois de se olhar no espelho e falar assim, meu Deus, eu tô horrorosa. Meu Deus, olha esse nariz, eu tenho que fazer uma rino. Nossa, olha essa olheira, olha esse cabelo, olha essa pele. Então, assim, já não é uma melhoria, não é mais um embelezamento. Não. Eu não sou o cara totalmente avesso a nenhum tipo de procedimento estético e tudo mais, até mesmo isso no caráter psicológico e educacional, isso faz muito sentido, porque se eu estou buscando melhorar e até mesmo parecer bem, por exemplo, a gente se perfumou, botou uma roupa bonita para estar aqui, pentei o cabelo, enfim, por aí vai. Roberto, até de gel. Olha aí, tá vendo? Não sobra muito pros homens, né? Aqui eu vou fazer um... Ai, não, agora eu cortei mesmo, gente. Meu Deus, vão falar, vão criticar lá, falar que eu corto. Não sobrou muito para os homens. Dizem que os homens são a maior fatia do mercado de consumo de perfumes. Sim. Porque não tem maquiagem, não tem... Ai, desculpa, Roberto. Não, isso é muita verdade, porque assim... E não tem problema que seja a menor fatia e sobre nada para os homens. Até porque eu realmente acredito que os atributos percebidos pelas mulheres nos homens são diferentes do que os homens percebem nas mulheres. É verdade. E não há problema nenhum nisso. É uma diferenciação, inclusive, a nível biológico mesmo, neurobiológico. A grande questão é como isso é exacerbado de maneira descontrolada. Porque cada vez mais o que traz essa ideia é que se eu consigo apertar um botão e coloco um filtro, eu estou gerando naquela pessoa a falsa ideia de que para você se tornar bonita, tá ali ao alcance da sua mão, basta você escolher o filtro certo. Aí vamos subindo isso. Hoje em dia as pessoas não querem mais fazer exercício físico, dormir bem, comer bem. Se tem uma canetinha que tu bota na barriga, tu fica ali gostosona, entendeu? Eu não quero mais ter que cuidar da minha pele no sol e por aí vai. Eu faço um ultra bioestimulador de peeling de não sei o que lá. Não é o problema dos efeitos ou dos instrumentos em si. É como aquilo substituiu a sua parte de fazer o que você tem que fazer. Hoje em dia os processos eles estão completamente sendo eliminados para que os fins cheguem mais rápido.
Só que como eu recebo tudo a toque de caixa e muito rápido, eu não consigo nem criar um senso de propósito e envolvimento suficiente naquilo que eu faço. Sim. E eu não valorizo mais aquilo. Então assim, caramba, eu tô barrigudo, vou fazer uma lipo. Eu faço uma lipo, aí vejo que a barriga tá começando a crescer, eu não... É só fazer outra lipo. Eu só aperto um botão, entendeu? E tá tudo resolvido. E isso parece bobeira e de alguma maneira parece um avanço que o é, mas por outro lado isso traz uma série de problemas. Não é à toa que é um estudo até recente, não é um grau de evidência para a gente determinar sendo posto, estabelecido, mas existem alguns indícios bem fortes, inclusive, dos usos das inteligências artificiais e no déficit cognitivo que isso está causando. E aí mostrou-se o seguinte, se uma pessoa utiliza o ChatGPT, por exemplo, para potencializar o que ela está fazendo, isso gera, na verdade, uma melhoria nas funções executivas e cognitivas. Então, o cara que, estou tirando aqui meu dia para estudar. Então, você tirou o seu dia para estudar. Aí você demora um tempo angariando informação, jornais que você vai visitar. Vou lá no PubMed, vou lá na Cielo, vou lá na Nature e vou pegar aqui os artigos principais para eu ler. Naquilo dali, só naquele tipo de garimpo, tu já demorou um tempo. Então, o que o ChatGPT pode fazer por você? Ele compila o que tem de último sobre aquele assunto e já facilita muito a sua vida. Sim. Nesse caso, ele não está fazendo o seu trabalho. Ele está potencializando o que você faria. Então, por exemplo, as suas horas líquidas de estudo aumentaria, logo seu perfil cognitivo melhoraria. Sim. Agora, tem pessoas que estão fazendo isso para substituir suas próprias funções de pensar. Entende? Chat, o que você acha sobre a guerra de não sei o que lá? Aí o chat vai lá, pega tudo que tem na internet, faz uma média, escreve algumas coisas e entrega para aquela pessoa. Então é isso que eu vou pensar. Exatamente. Meu conhecimento se restringe a essa informação limitada. Sendo que o próprio chat, seja nas instruções de aceite de termos ou até mesmo durante o processo de construção ali, ele fala, olha, não é 100% de certeza, confira as informações. Sim. Tanto que vira e mexe, a gente fala assim, chat, tu errou nisso. Aí ele fala assim, realmente, eu errei mesmo. Que sem vergonha, entendeu? Ele mesmo não garante o que ele está falando. E a gente enxerga cegamente. Nesses casos, acabaram gerando déficits cognitivos. Por conta disso, essa velocidade de resolver a minha vida. Eu aperto um botão e tudo certo. Eu outro dia queria pegar um trecho de um livro que eu tinha lido. E aí eu fui, e assim, eu tenho um pouco isso, né? Eu leio muitos livros. E eu não tenho um controle, assim, do resumo do livro, sabe? Eu preciso melhorar. Sim. Porque eu quero voltar numa citação, eu sei que tá naquele livro, mas é difícil eu encontrar de novo. E eu prefiro o livro em papel. Eu tenho Kindle também, e no Kindle é muito mais fácil você buscar. Mas eu prefiro papel. Então, enfim, fico sempre nessa coisa, né? E aí eu fui no ChatGPT e coloquei, olha, o livro tal, eu quero uma citação de tal pessoa, eu quero algo sobre esse contexto, né? Essa história que está neste livro. Não tem isso nesse livro. Eu falei, tem sim nesse livro. Não tem nesse livro. Aí eu fui atrás do livro, achei. Falei, aqui, tá em tal página. Sim, verdade. Pois é, exatamente. Então, assim, tive que... E ele não reconheceu ainda, sem vergonha. Tô orgulhoso, né? Tô orgulhoso. Tem que pagar o plano humilde. Chat humilde. Exato. Não, mas com certeza, assim, bem utilizada, a ferramenta, ela salva um tempo absurdo de muitas coisas, né? Sem dúvida nenhuma. E melhora também, mas tem que saber usar. Total. Né? Agora, vamos falar um pouco, então, sobre os jogos, né? Então, o cérebro, ele realmente aprende brincando? Sim. Vamos lá. Isso é uma coisa bem relevante de se falar por dois motivos. O primeiro é que o cérebro pode aprender brincando? Pode. Mas os jogos necessariamente são brincadeiras? Não. Porque a diferença entre brincadeira e jogo é bem simples, que é regra. Tá. Brincadeira não tem regra. Vamos brincar de bola. Uma hora é chutar a bola pro alto, outra hora é chutar a bola num gol, outra hora é correr com a bola na mão. Pode pegar com a mão, com o pé, com a cabeça, com a língua, não importa. Aquilo é uma brincadeira. Entendeu? Um jogo não. O jogo ele tá dentro de um limite estabelecido que são as regras. E aí é que está a diferença. Uma brincadeira pode promover algum tipo de grau de desenvolvimento, aí eu estou falando a nível cognitivo, tá? Não a nível emocional, social, nada disso. A nível cognitivo e executivo.
Uma brincadeira pode promover isso? Pode, mas assim, é mais por acaso. Um jogo não. Por eu ter ele estabelecido limites, eu já faço com que aquela pessoa condicione o que ela vai fazer e vá pensar dentro daqueles padrões estabelecidos. Sim. E isso faz com que eu gere flexibilização cognitiva, pensamento adaptativo, atenção específica, focada em algo ali que eu tenho que fazer. Então, o cara que está brincando de por que jogar bandeirinha, talvez, né? Que não sei se o pessoal vai lembrar que é bandeirinha, mas bandeirinha, pique-bandeira, sei lá, no Rio, botava uma bandeirinha de um lado, do outro. O objetivo era que as pessoas pegassem a bandeirinha e voltassem para o seu lado. Tá. Sem que fossem coladas no meio, né? Ali eu já tenho uma regra, eu tenho que prestar atenção no que aquela pessoa está fazendo, planejar, fazer uma estratégia, tem a questão motora envolvida, vários tipos de movimentos de execução neurais são recrutados naquele momento. E intencionais. E né? intencionais, com aquilo ali é que eu tenho neuroplasticidade, mielinização, que é a melhoria da nossa capacidade de condutividade dos impulsos elétricos e por aí vai. Nesse momento, eu estou melhorando enquanto ser cognitivo numa brincadeira, mas que é um jogo, na verdade. Sim, sim. É porque o jogo não necessariamente é só de tabuleiro. O Não, jogo é um não, jogo, exatamente. né? E- Com regra. Sendo exatamente. regra, é um Perfeito. jogo que traz benefícios de aprendizado. Exatamente. Então, e por que, então, os jogos de tabuleiro acabam sendo, entre aspas, especiais nesse quesito? Porque eles recrutam muito mais de comportamentos intelectivos e até mesmo sensoriais do que o futebol, do que a bandeirinha queimada, que é muito mais uma questão motora envolvida. Mais uma vez, não estou escalonando aqui prioridades. Isso vai Sim. depender do indivíduo e do objetivo. Claro. Mas quando a gente fala nível de desenvolvimento intelectual, aumento de QI, coisas desse tipo, os jogos de tabuleiro acabam sendo melhores. Por quê? Sim. Porque as regras são meramente focadas no que você tem que executar mentalmente para aquilo acontecer. Sim. Muito Então, legal. os jogos, eles cabem muito bem no desenvolvimento das pessoas a nível intelectual por isso. Porque eu tenho a ludicidade? Tenho. O que é ser lúdico? É eu criar um ambiente fantasioso, imaginativo, imersivo, e que dentro daquilo dali eu tenha regras que façam com que tudo aquilo corrobore para que aquela pessoa seja mais sagaz, que ela seja mais astuta, que ela seja mais planejativa e por aí vai, entende? Tá. Vale Uno? Vale, olha só, tem jogos que são mais ricos que outros em Sim. alguns aspectos. O Uno, você tem algum quesito ali envolvido nisso? Tem, porque você de alguma maneira conta as cartas, você tem toda a questão envolvida de agilidade, pensamento rápido, reflexo, mas se você me perguntar se é o mais indicado para desenvolver suas habilidades, talvez não. Mas um jogo ele pode ser só entretenimento, sabe? Juntar todo mundo na casa de praia, a gente rir pra caramba e brincar. Foi aquilo que eu falei, existe também o fim social e emocional do jogo. Ou seja, é tão bom que ainda trabalha isso, entende? Mas se eu quero fazer algo mais intencional, eu quero ser mais intencional naquilo que eu estou fazendo com os jogos, quero desenvolver algo específico, aí a gente tem uma carreta de outros jogos Sim. que trabalham isso melhor do que o Uno. Entende? Não, e realmente você dá dicas incríveis de jogos que eu nunca tinha ouvido falar. E eu comprei em casa, graças a você. A gente começou a jogar Azul. Eu comprei o pequeno. Tem um tabuleiro maior, Sim, né? o Azul Mini. Então, eu comprei acho que por engano. Porque... Não, é até bom também, porque aquele é para você levar melhor e assim, a qualidade também é bem boa. Não faz muita diferença não. A única diferença é que tem um tabuleirão e um tabuleirinho. Só isso. É bem pequenininho esse Azul Mini. Eu comprei. Não é um jogo barato. Não. É um jogo, mas bem elaborado. Sim. Assim, achei interessante. Hoje, infelizmente, a questão da precificação, ela é não tão acessível quanto a gente gostaria. Mas, de uma maneira geral, é que a gente, de alguma forma, culturalmente falando, acabou subestimando o que é o jogo de tabuleiro. Porque se eu tenho um jogo de tabuleiro somente para uma diversão rasa de meia hora numa casa de praia que eu brinco uma vez por ano, realmente, pagar R$300 num negócio desse, cara, pô, peraí, né? Mas se eu começo a entender como tudo aquilo pode trabalhar e como aquilo se torna uma parte de, inclusive, criação de rotina, estabelecimento de memória, tempo que você passa com a sua família, R$300 fica bem barato. Com certeza. Não estou falando em relação a isso ser mais ou menos acessível. Cada um tem sua realidade, obviamente. Sim.
Mas hoje você compra um bonequinho qualquer que você vai, não vou falar nenhuma loja para não... Mas a loja do Solzinho, por exemplo, que você vai lá comprar um boneco, e você tem um boneco que é de uma injetora de plástico cheio de rebarba, R$150, um boneco daquele ali. Nada custa menos de R$150. Exatamente. Nada, né? Ali. Aí você pega o azul mini, você deve ter pagado isso, R$180 mais ou menos, Deve ter R$170. sido. Você não está comprando um jogo, que é um brinquedo, de alguma maneira podemos chamar assim, mas que já jogam 4 pessoas, que dá para você brincar várias vezes, e quem dá por cima vai deixar o teu filho mais inteligente, mais astuto e por aí vai. Entendeu? Eu acho que eu fui uma mãe bem detestada em muitos momentos nas festinhas infantis, porque eu só dava jogo ou livro para as crianças. Porque assim, isso que aí, para a criança ganhar um jogo, os pais têm que se envolver, né? Total. E aí, então eu acho que realmente eu era detestada, porque eu dava um presente que ninguém queria brincar. Porque você concorda que não é algo que seja praxe na vida do brasileiro jogar um jogo em família? Total. Ó, por exemplo, pra você ter ideia, quando você vai em países que nem Alemanha, que hoje é o berço dos jogos de tabuleiro é a Alemanha. Lá acontece a Feira Mundial, que tem 300 mil pessoas que vão para lá para ficar em pavilhões muito maiores que Expo Center Norte. É um bairro assim, entendeu? Quando vai ser? Acontece normalmente em outubro. Você precisa ir, né? Para trazer novidade pra gente. Tô planejando ir para lá pro ano que vem. né? Legal. Mas, por exemplo, você chega lá, olha como uma cultura diferente. Você vai numa biblioteca, você aluga o jogo de tabuleiro numa biblioteca. Então, por exemplo, teve uma feira agora, inclusive aqui que é o DOF, que é o Diversão Offline, é a maior feira de jogos de tabuleiro e RPG da América Latina. Foi aqui em São Paulo? Foi aqui em São Paulo. Que legal. Foi em julho, se eu não me engano. Aí, lá eu estava conversando com um dos donos da editora de jogos, né, que tem lá. E ele tem um jogo que ele trouxe para o Brasil, que é um jogo bem legal, inclusive. É quase um truco 2.0, o jogo, muito legal. E aí ele tá falando assim, caramba, a gente chegou aqui na marca de 3 ou 4 mil cópias vendidas no Brasil, o que não é ruim para uma média brasileira. Mas esse mesmo jogo, na França, ele já vendeu mais de 150 mil cópias. A França, que é do tamanho, sei lá, de um bairro, dependendo de uma cidade brasileira, melhor dizendo, tranquilamente. Ou seja, olha como o aspecto cultural é muito relevante nisso. Então, isso gera muita diferença, inclusive a nível educacional. Claro. Tanto na estrutura de como a nossa educação se dá, mas também como se faz fora da escola. A gente acha que a educação parte-se somente daquela instituição. E não é, mesmo embora ela seja ali um grande canalizador daquilo, não é a única fonte, foi o que você falou. Eu dou um jogo, o pai tem que sentar para jogar com a criança, aí entende? Ferrou. Então, ou seja, tem que criar uma cultura e estrutura familiar que transforme realmente a percepção daquele indivíduo a respeito do que ele tem que fazer com a vida dele, tanto que seja a nível de entretenimento. Como você vai gastar teu tempo se divertindo? Entende? Sim. Então, isso gera completa mudança a longo prazo. Pois é. Não. Agora até a gente tá perto do final de semana, né? Já vim com vários insights. Vou pegar aqueles jogos todos que eu comprei, esses últimos, colocar tudo em marcha, entendeu? E também estabelecer isso de acordo com o próprio gosto do indivíduo. Então, por exemplo, a gente tem uma gama enorme de possibilidades, de temáticas, de mecânicas, que realmente possa trazer algo mais para o seu gosto, mais para o gosto do seu filho, mais para o gosto do seu marido. E não tem problema isso. Isso é o lado bom, na verdade. Terem tantos jogos assim é bom, porque aí eu concilio uma coisa com a outra. Dá para escolher, né? E baralho? Baralho também é muito bom. Muitos desses jogos, inclusive, eles são derivações que você pode jogar com baralho comum, entende? Porque é isso, né? Tem o de R$300, mas tem um baralho comum que deve custar, nem sei quanto custa um baralho, mas é barato, Sim, né? tem baralho de R$10 em qualquer padaria. Sim. Então, você tá sem fazer nada ali e não aguenta mais. Porque as crianças também, gente, é sério, as crianças enjoam do eletrônico. Sim. Fora que é super nocivo, nem eles aguentam mais. Só que, infelizmente, a sociedade, os pais, os adultos que estão ali em charge, não dão outras opções para as crianças. Na verdade, se eles tivessem oportunidade, muito possivelmente, porque tanto é que quando você tira e oferta algo, é que também o que eu vou falar é um pouco dúbio, né? Sim. Então eu vou falar primeiro isso. Quando você oferta algo, eles se conectam. Sim. Agora, não é também, e acho que você pode
me contestar ou complementar sobre isso, não é também que os pais têm que o tempo inteiro tirar o celular e ofertar algo. Eu acho que os pais têm que tirar o celular e ponto. Sim. Em muitos momentos. Sim. Né? E porque também muitas vezes os pais estão num momento de trabalho e que é um horário de trabalho e que não tem outra coisa para ofertar. Sim. E porque a criança tem que se virar com o que tem. Quando eu era criança, eu fazia lá boizinho com a manga e o palitinho de fósforo e brincava com aquilo. Então, ou a caixinha de fósforo. Uhum. A criança se entretém com o que tem. Sim. Não é verdade? O cérebro humano em desenvolvimento... ele tem exatamente essa capacidade criativa e adaptativa para isso, né? O imaginário humano, ele é muito rico. Inclusive, grande parte do que a gente tem de desenvolvimento educativo nos jogos, e psicológico também, vem da utilização da imaginação. A gente pode até falar um pouquinho disso depois. Sim. Porque o caráter imaginativo é o que faz com que eu tenha uma correlação direta com a realidade. Uhum. Então, você percebe, por exemplo, de tudo que você imagina, você não consegue imaginar o que não existe, mesmo que seja uma miscelânea de coisas. Então, por exemplo, o que é um dragão? Um lagarto existe? Sim. Fogo existe? Sim. Escama existe? Sim. Ninguém inventa o que não existe. Eu posso juntar várias coisas e criar um bicho fantástico. Mas eu não consigo criar o que não existe na minha cabeça. Ou seja, Sim. Se tudo que eu faço para imaginar eu preciso de algum instrumento prático real, significa de que tudo que eu imagino é uma leitura que eu tenho da realidade. Logo, se eu adequar a minha estrutura de imaginação a um fim específico, eu também começo a enxergar a realidade de um fim específico. Sim. É por isso que é tão nocivo a rede social e ficar vendo besteira o tempo inteiro. Não é porque não tem problema tu de vez em quando sentar ali, botar o pezão no sofá e ficar vendo, sabe, que você nem pensa e rindo de bobeira e ver ali um negócio com um humor duvidoso. Mas esse não é o problema. O problema é se isso é a maior quantidade de coisas que você faz. Eu sempre falo isso, seja para mentorados, pacientes, enfim, qualquer pessoa, muito cuidado com o que você faz todo dia. Se você faz de vez em quando... Sim. Agora, se você faz todo dia, é muito perigoso. Sim. Então, quando você fala assim, tá, mas e os pais não precisam ficar ali oferecendo toda hora para os filhos alguma coisa? Sim, mas ao mesmo tempo, esses pais talvez nem tenham condições de saber o que mais oferecer. Então, ele não dá opção para o filho, talvez não seja nem por preguiça, negligência ou coisa do tipo. É porque dentro dele ele não foi nem educado para ter essa possibilidade. Hoje tem muitos pais que são sedentários, não praticam esportes, então não ensinam nada para os filhos dessa forma. Sim. Então é claro que o moleque nunca vai ter vontade de descer e andar de skate, descer e jogar bola, porque o pai não faz nada além disso. Sim. Então assim, o maior perigo que eu acredito não seja a questão de dar para a criança oportunidades. Isso é importante. Mas foi o que você falou, eu não tinha oportunidade de brincar com a manga e um palito de dente. O principal é a exemplificação que essa criança tem. Que tipo de padrão comportamental ela recebe, sendo aquele qual ela deve se espelhar ou copiar que seja. Entendeu? Eu acho que isso é o pior de todos. Então, olha, filha, aqui, ó, 35 mil jogos que o papai comprou, aqui é uma carreta enorme. Joga aí que eu vou jogar no celular. Aí o moleque vai jogar aquilo ali quando? Nunca, pô. Não, entende? Sem dúvida. A mesma coisa que você queira que seu filho coma brócolis e você tá lá só na batata frita, né? Exatamente. Então... E é uma falha, na verdade, quase todo mundo já cometeu. Eu já cometi isso com meu filho, que às vezes eu estou bebendo refrigerante e fala assim, pai, dá um feverante aí. Aí eu falo assim, não, cara, isso aqui é bebida de adulto. Olha que argumento ridículo, entendeu? E isso não é realmente o que tem que ser. O que deveria ser? Eu não vou beber, porque olha só, eu tô fazendo meu filho querer tomar essa porcaria, entendeu? Mas a vida real é assim, gente, entendeu? Tira essa casca de que você vê na internet que não existe isso. Todo mundo já deu tela pro filho para poder ficar em paz, para conseguir lavar uma louça, para lavar uma roupa, para poder conseguir trabalhar. Isso é, hoje, muitas vezes, necessidade pelos fins até da estrutura como a gente tem da nossa rotina. Mas há 50 anos atrás a minha avó não precisava fazer isso, mas a tua avó também não precisava sair para trabalhar para pagar aluguel, pô. E hoje você tem que fazer isso. Então, assim, são muitas coisas que mudaram para que a estrutura da vida mudasse. Então, o problema não é a adaptação. O problema é você fazer o melhor com o que você tem. Essa que é a questão. Mas, infelizmente ou felizmente, eu não sei, isso dá trabalho. Dá trabalho, né? Dá trabalho, e aí você tem que se engajar enquanto pai, enquanto mãe, num papel de pai e mãe. Sim. E não sentar lá confortavelmente na sua poltrona e deixar o circo pegar fogo e torcer para que dê tudo certo. Exatamente. Porque é isso que a gente vê hoje. As pessoas querem o resultado, como tudo, né? Era o que você estava falando. Exatamente. Querem o resultado, mas não querem o processo. Pois é. E filho é processo.
Exatamente, porque assim, se eu me apegar ao resultado, quando eu chegar lá, e aí? Cadê o resultado? Então, a gente estava falando anteriormente aqui, antes de começar, sobre a questão educacional. A gente falou sobre o fim objetivo hoje das escolas. Sim. Então, o fim hoje da escola é transformar teu filho num grande empresário, é fazer ele passar no Enem em Medicina na USP, é fazer com que ele passe para oficial de alguma força armada ou coisa do tipo. Beleza, se em 15 anos, porque ele entra lá com 3, sai de lá com 18. Se 15 anos se resume a essa prova, como assim? Eu preciso de 15 anos para preparar para uma prova? Entende? E aí, beleza, eu passei nessa prova. Minha vida virou o que agora? Entende? Eu vou achar um outro fim utilitário. Aí, beleza, eu não passei nessa prova. E agora, minha vida acabou? Tá entendendo? A educação, ela não se pretende a necessariamente focar num resultado final. Ninguém mais vê o foco no conhecimento. Antigamente, conhecer era caracterizado como uma virtude por si só. Alguém que tem um conhecimento, alguém que sabe sobre algo. Mas a aplicabilidade daquilo não necessariamente é uma aplicabilidade no sentido de você ir e comprar pão. Entende? Foi até uma coluna muito, muito infeliz que fizeram dentro de um... Não lembro qual é, não vou falar qual é o instrumento, o veículo de comunicação, para não ser injusto com ninguém. Mas era um infeliz mesmo, porque ele foi infeliz, falando sobre, não, a gente tem que tirar a aritmética das escolas e trocar por educação financeira, para as crianças saberem investir. Olha o nível de imbecilização desse ser. Sim. Me fala como alguém vai aprender a investir se ele não sabe aritmética, que são as operações básicas da matemática. Sim. Como é que esse cara vai aprender juros compostos se ele não sabe dividir com vírgula? Tá entendendo? Mas o cara acha que o importante não é ele saber a matemática, porque aquilo dali não se aplica na hora dele ir na XP e botar o dinheiro dele ali. Sim. Entendeu? O básico bem feito, tem pouca gente que quer pegar, né? Exatamente. Mas olha, eu queria que você... É um assunto também que eu já vi você falando bastante sobre TDAH. E eu queria então saber... que você explorasse um pouquinho aqui pra gente. TDAH e o papel dos jogos nessa regulação. Tá. Na verdade, os jogos eles servem para tanto neurodivergentes quanto neurotípicos. O que é neurodivergente? São todas as pessoas que, de alguma maneira, seja a nível funcional, anatômico ou estrutural, não fazem parte do comum, do normativo. Tá? Então, TDAH, o autismo, a bipolaridade, a superdotação, todos esses são aspectos neurodivergentes. E a gente chama de quem não tem nada disso, quem é normal, de neurotípico. Ou seja, tem uma parte neurológica típica, como deveria ser. Os jogos, eles entram exatamente para que, de alguma forma, trazendo esse tom de entretenimento e até mesmo de regras, eu consiga trabalhar aspectos cognitivos específicos para a necessidade daqueles transtornos. Então, por exemplo, no TDAH, o que eu tenho? Desregulação emocional, tenho problemas com questões de atenção, impulsividade. Isso tudo eu posso trabalhar com alguns jogos. Que se eu chegar com um cara e simplesmente trocar uma ideia com ele, vai entrar por aqui e sair por aqui. Se ele simplesmente ouvir alguém falando na internet ou assinar um curso, ele vai ver aquele curso e depois vai ficar se remoendo porque ele não consegue botar em prática o que ele viu no curso. No jogo, ele está trabalhando aquilo, trabalhando e não aprendendo sobre aquilo. Porque uma coisa eu ouvi, fala pra mim, Ana, como é que eu faço pra ser tanta coisa? Escritor, artista plástica, eu danço sapateio, faço atracamento de navio, parto de onça. Aí você vai falando pra mim, olha, Roberto, faz isso, faz aquilo. Beleza, eu tô adquirindo esse conhecimento. Mas a prática e o exercício disso é outro passo. Então, eu sempre falo isso, o conhecimento sem a consciência só serve de julgo. Então, por exemplo, eu sei que para poder ter uma vida longeva, você falou que fala bastante sobre saúde integral. Então, para eu ter uma vida longeva, para eu conseguir estar me sentindo bem, cuidar dos meus filhos, tocar minha vida, eu preciso comer bem, eu preciso dormir bem, eu preciso fazer exercício físico. E você chega na rua, se você perguntar para 90% da população, todo mundo sabe recitar a cartilha do que você tem que fazer. E aí você olha pro cara e fala assim, e aí, cara, por que tu não faz? Tu vai viver mais, vai viver melhor, vai ser mais feliz, por que você não faz? Ah, a vida é muito corrida. Ou seja, ele tem o conhecimento, mas ele não criou a consciência do que ele precisa fazer. Não tem rotina.
Então, quando eu pego um neurodivergente, ele tem muita mais dificuldade, às vezes, de construir essa consciência. O que é a consciência? É a aplicabilidade diante daquilo que ele tem que fazer imperativamente. Eu tenho que fazer isso, senão isso vai me fazer mal. Então, eu preciso desenvolver essa habilidade. O jogo, ele entra meio que pela porta do fundo. Pô, vamos jogar isso aqui. E aí, quando eu explico as regras, ele é forçado pelas regras fazer aquilo, eu começo a ter um desenvolvimento muito melhor. Então, seja no recuo da impulsividade, por exemplo, Uno, você está ali, você tem que, de alguma maneira, segurar a tua mão. Tem um jogo bem legal que a gente chama de tapão, que é o nome, que você vai falando as cartas. Ah, eu comprei. Esse é tem... uma caixa preta. Também parece tem. um baralho. Tem vários. Acho tem que eu um que é com outro nome, que é Taco, Gato, Cabra, Queijo e Pizza, o nome do jogo. Não, esse não. Aí você vai falando a carta e vai arriando as cartas viradas para baixo, né? E você vai cantando o que tem ali. Arriando e abaixando, isso, tá, gente? Pra quem não é de Minas. Quando você vai botando ali a carta e o que você diz é condizente com o que apareceu, todo mundo tem que bater. Tá. Então eu tô lá, 2, 3, 4, 5, 6. Quando eu falo 6 e aparece o 6, todo mundo tem que bater rápido na mesa. E a pessoa que bate por último compra todas as cartas, porque ela não prestou atenção e foi mais lenta. E quem tem mais cartas no final, perde. Então ali, por exemplo, eu tô controlando a impulsividade, porque se o cara bater errado, ele perde. Ali eu tô fazendo com que o cara tenha uma atenção alternada entre o que o cara fala e entre o que a carta que tá ali. Então ali eu tô desenvolvendo algumas habilidades que são importantes. Isso eu tô falando do nível raso, mas tem jogos bem mais profundos. Que o cara ele não faria isso sozinho em casa simplesmente, a não ser por via de psicoterapia, né? Então os jogos eles entram exatamente para esse desenvolvimento cognitivo de uma forma não tão mainstream, vamos chamar assim, entendeu? Não, eu acho que assim, é como o exemplo da longevidade. Para você ser uma pessoa longeva e ativa, né, e bem cognitivamente, não é dormir melhor que vai fazer bem, que vai te salvar. Não é comer melhor, é um conjunto de fatores. Sim. Então eu vejo o jogo exatamente como isso. A pessoa que tem alguma neurodivergência, provavelmente ela tem um acompanhamento psicológico, Sim. uma fonoaudióloga, tem uma psicopedagoga, tem ali um aparato. E o jogo entra como mais um recurso importante. Com certeza. Né? Então não é o que vai salvar, obviamente, mas é algo importante que vai ocupar um tempo também, porque é isso, né? Quando tá fora disso tudo, tá fora da escola, como que essa pessoa ocupa o tempo dela? Sim. Né? Então, colocar ali, sei, meia hora de jogo, dá pra jogar um jogo em meia hora? Tem jogo de 5 minutos, né? E tem jogo de 3 horas. Então vai muito de uma construção a respeito do que o jogo representa para aquela pessoa, porque também tem todo o caráter afetivo, como a gente falou, emocional e social, que aquilo acaba virando um hobby muitas vezes da pessoa. Então isso é meu trabalho, mas também é meu hobby. Sim. Então tem coisas que eu vejo ali, que eu compro pela estética, pela mecânica, como o cara construiu, eu vejo como uma arte às vezes, entendeu? Sim, O cara tem que pensar em muitas coisas. Sim. Então isso pode escalonar inclusive para isso. Agora, foi o que você falou, o jogo ele não tem nenhum tipo de caráter substitutivo a respeito de terapia, medicamento e qualquer outra função de hábito, tá? De maneira nenhuma. É uma ferramenta, você pensar assim, eu preciso cortar aquela árvore. Eu posso cortar com uma faca de serra, com um serrote ou com uma serra elétrica, entende? Sim. Então o jogo ele entra exatamente como uma ferramenta, tanto que a gente utiliza isso dentro de sala de aula e dentro do ambiente terapêutico como instrumento. O próprio RPG, por exemplo. RPG é Role Playing Game, que é um jogo em que você cria uma narrativa, que as pessoas interpretam papéis ali. Então, a gente cria um personagem para o paciente, ele é um personagem, e a gente cria uma narrativa, um mundo, uma aventura para aquele personagem viver. Então, nesse aspecto, eu consigo levar ele para dilemas, para escolhas, para sentimentos que ele não falaria numa terapia. Sim. Você ali não conseguiria falar, e aí, fala aí, qual o problema que você tem com seu pai? Aí você já se cala, se retrai, já cria um afastamento. Mas eu consigo pegar símbolos durante essa história, durante essa narrativa, percebendo algumas atitudes dele. Por que ele criou o personagem assim? Por que esse personagem é dessa forma esteticamente? Ou, enfim, tem esse poder ou outro? Dessa maneira, eu consigo captar algumas coisas sobre você que às vezes nem você sabia que estava conseguindo falar. Entende? Não, e que interessante, né? Você falou isso do social, né? Eu acho que
cria também uma questão de pertencimento e cria memórias, né, Roberto? Total. Memórias que, poxa, do que eu lembro de estar brincando ali de vaquinha com a manga, Sim. né? De subir na goiabeira com os meus primos e com os meus irmãos. Sim. Então, a criança de hoje, qual é a memória que ela está criando, Verdade. né? De estar em videogame, de estar vendo vídeos curtos que com certeza ela não capta, retém, ela não retém nada, pelo contrário, vai só dissolvendo o cérebro. A imagem que eu tenho é isso, é um cérebro dissolvido. Sim. E outro dia eu encontrei, conheci uma pessoa e ele falou assim, eu acho que a gente, num futuro próximo, a gente vai enxergar isso que a gente está fazendo com os nossos filhos, dando celular, dando tablet, como o cigarro, antigamente. Né? Porque antigamente não era incomum uma criança fumar. Não. Não é verdade? Verdade. Quanto tempo teve que se passar para a gente enxergar que, primeiro, criança não fuma, não deve fumar, que adulto também não deve fumar, que o cigarro faz mal, que o cigarro mata, e todos os desdobramentos e as consequências disso. Que não pode fumar em ambiente fechado. Sim. Gente, quando eu ia na balada ou em restaurante, tinha que chegar em casa e tomar banho, porque o cabelo tava fedendo. Sim. Isso foi ontem, porque eu sou muito jovem. Semana passada, né? Foi semana passada, gente. Eu lembro como se fosse semana passada. Entendeu? E agora... Então, como é que faz com o celular? Que a gente... não muito já tem se falado, mas eu acho que pouco tem se feito, né? Sim. Tá difícil mudar essa realidade. E eu te falei nos bastidores que se tem uma coisa que eu me arrependo amargamente na minha vida... A gente já sabe que culpa é um sentimento que tem uma baixíssima vibração, mas enfim. Foi o dia que eu entreguei o celular para os meus filhos. Foi pela pressão social, pela pressão... Era um dos únicos na classe que não tinha. Sim. E, enfim. Mas eu não... Se eu pudesse voltar atrás nesse dia, eu voltaria. Pois é. Eu acho que o grande segredo disso tudo está no símbolo que isso ocupa. Por exemplo... O que fez o cigarro sair de pauta é o símbolo que ele ocupava. O cigarro ele teve um boom muito grande na década de 80 e 90 pelas características que ele carregava, por exemplo, a nível social mesmo. Então, o cara que fumava cigarro era o bonitão, era o garotão. Tinha propaganda da Marlboro, que era um cara bonitão, num cavalo e tudo mais. Sempre foi comparado com sofisticação. Várias atrizes apareciam fumando, aqueles cigarros longos e tudo mais. Então isso sempre foi Isso vem de muito antes, porque assim, quem podia fumar era quem tinha acesso ao tabaco, que eram os fazendeiros. Não era qualquer pessoa que chegava ali e fumava, sabe? Tanto que a característica de mascar o fumo é porque o cara não conseguia pegar o papel, montar um cigarro e tudo mais, ele pegava e mascava o fumo. Então tudo isso é uma construção muito mais a respeito do que aquilo representa para a vida humana. Mas também ao mesmo tempo a gente ainda não teve o tempo como a gente teve com o cigarro, com o celular, por exemplo. Tem alguma coisa, mas não é tão assim, e também não é interessante que seja divulgado, é o dano que isso causa a longo termo. Essa geração que nasceu hoje, dos nossos filhos, vão ser as primeiras que não sabem o que é viver sem Instagram, por exemplo. Eu fui ter meu primeiro celular com 19 anos, depois de eu estar 3 anos quase na faculdade. Porque eu tinha que ir para muito longe e precisar de e nem tinha crédito nem nada, era só um celular para, olha só, se tu morrer, meu filho, estiver morrendo, tu pega, bota 9090 e o telefone de casa para ligar para mamãe. Entende? Então, isso daí já não é mais comum hoje. O cara ali já nasce com acesso a essa tecnologia. Só que a gente ainda não tem lastro suficiente para ver o que isso vai causar daqui a um tempo, sabe? Com cigarro não, já ficou muito claro a mudança das questões sociais, enfim, acabam gerando isso. Não tem como a gente fugir, isso é verdade, tá? Os nossos filhos vão ter que ter contato com o celular. É melhor que a gente ensine-os a ter do que simplesmente a gente fique criando eles numa bolha. Então eu não sou a favor... Assim, claro que até uns 6 anos de idade não tem porque uma criança ter contato com tecnologia. Não sei se gente, dá pra agora ele vai tirar minha culpa. Agora ele vai falar o que eu quero escutar. Fala, Roberto, fala. Qual é a grande questão? Que eu não preciso morrer com essa coisa. Não, a grande questão agora é o seguinte, ó, se eu sei que meu filho vai ter que lidar com aquilo, eu tenho que fazer com que ele saiba lidar com aquilo. Então, por exemplo, um grande problema que eu vejo, tanto a nível educacional quanto psicológico, são pais que depois vêm reclamar sobre a vida sexual do filho, sobre como ele usa drogas, sobre o tipo de companhia que ele tem, sobre até questões ideológicas mesmo. Aí eu falo para eles, olha só,
Se você não fala sobre sexo com seu filho, fica tranquilo, alguém vai falar. Com Se você não fala sobre droga com teu filho, pode ficar tranquilo, meu querido. Alguém vai falar. Se você não fala sobre rede social com seu filho, sobre pornografia com seu filho, Sim. obviamente devido aos respeitos das idades respectivas, né? Claro. Ninguém vai ficar lá falando isso com uma criança de 4 anos de idade. Mas quando você percebe que isso já está comum na sala dele, coisa do tipo, se você não sentar para conversar com aquela criança, pode ficar tranquilo. Alguém vai falar. Na nossa época era o cara que conseguia levar uma Playboy escondida na mochila. Entende? Sim. Mas até então ninguém falava disso em casa. Mulher pelada não existia, sabe? Então essas questões acabam afastando de uma informação verdadeira e de uma formação também daquela criança. Sim. Então assim, não existe tema importante e difícil que seja difícil o suficiente para que você não valha o constrangimento de você sentar com seu filho e falar. Sim. Então tem que ter esse constrangimento sim, porque tu é o pai do cara, entendeu? Tu é a mãe daquela criança. Sim. Você precisa chegar então, por exemplo, pronto, já deixo o celular para meus filhos. Vou me enforcar na próxima praça pública? Não. Não vai resolver. Então agora eu vou ensiná-los a usar sobre isso. Sim. Naturalmente isso passa por restrição, porque eles ainda não têm capacidade suficiente para fazer um julgamento. Ai, nossa, olha só, tô 45 minutos. O custódio come solto lá em casa. Tem que ter. Come solto lá em casa o custódio, eles detestam. E eu falo, sempre que eu tenho oportunidade de falar do custódio aqui, eu falo. E aí eu tenho amigas que falam, ai, mas é muito difícil. Eu falo, gente do céu, para um pouco na frente do celular e lê o negócio, sabe? E é difícil, mas dá pra usar, entendeu? Sim, dá trabalho, porque eles ficam pedindo tempo extra, né? Sim, sim. Então, assim, vira aquela coisa da negociação ainda, mas sei lá, eu acho que é melhor que nada. Né? Tem momentos, assim, sendo bem sincero, e a gente tem que saber reconhecer nas suas limitações, que é dirimir. Entendeu? A gente tem que mitigar o dano que aquilo causa. Porque a gente também não é super-herói. É aquilo que a gente falou. Tu vai dar um dia um doce, uma besteira pro seu filho. Ele vai ver televisão. Gente, é a vida normal. Somos seres humanos normais. Tirem essa culpa exacerbada. Até porque, foi aquilo que eu falei, é o que você faz todo dia. Cuidado com a constância, com aquilo que paira constantemente sobre a vida de vocês. Claro. Mas, naturalmente, isso vai acabar acontecendo. E outra, você disse, né? Não tem como fugir, porque realmente eles se falam ali dentro. Então, foi importante. A gente morou o ano passado fora de São Paulo e foi muito importante para eles continuarem com as relações que eles tinham aqui em São Paulo. Então, continuar com os vínculos com os amigos, e também no interior a gente proporcionou com que eles pudessem ficar ainda mais tempo sem o celular, então eles se conectaram também com amizades lá, conseguiram fazer outras coisas que aqui em São Paulo não faziam, e ganharam uma autonomia que em São Paulo não é permitido. Então eu com 10 anos de idade no interior de São Paulo, eu fazia a minha agenda sozinha, de bicicleta pela cidade. Era esse meu meio de transporte. A minha mãe, nós somos em 4 filhos, eu sou a mais velha, eu me virava, porque os meus irmãos já tinham a agenda deles também e tinham menos autonomia do que eu. Então eu com 10 anos, eu tava numa bicicleta fazendo a minha agenda. Ia pro piano, ia pra natação, Imagina, meus filhos não podem fazer a agenda deles sozinhos, porque não tem como. O máximo que eu permito ainda agora, que o meu filho tá com 13 anos, a minha filha com 12, é quando eles estão juntos, ele sozinho eu também deixo, eu chamo um táxi, entendeu? Pelo aplicativo, e se o trajeto é curto, eu deixo entrar num táxi sozinho. Mas assim, fora isso, ainda deixo ir no meu bairro na padaria, que fica a 1 quarteirão, e no barbeiro, que fica a 1,5 quarteirão. Ponto. Não dá. Seria bom se desse, né? Mas realmente... Mas quer ver uma coisa que é muito interessante no meio disso também? Muito dessa necessidade de estímulo constante das crianças é por esse aspecto, por exemplo, de agenda que você falou. Hoje as crianças trabalham mais que os adultos. Muita agenda, porque tu trabalha, exatamente, tu trabalha de 6 às, sei lá, de 8 às 17. O teu filho, ele estuda de 8 às 1, se for meio período. Se for período integral, ele sai 16, 17 horas. Aí depois ele tem jiu-jitsu, natação, piano, inglês, português, alemão. Aí ele ordenha de cabra e depois... Ou seja, aquela criança, ela trabalha, porque aquilo dali é um trabalho. Por exemplo, até países europeus, a gente não... por exemplo, da origem da minha família, a gente não fala assim, vai estudar. Não existe esse termo assim. Então os avós não falam, vai estudar, vai trabalhar. Porque aquilo dali é o labor da criança, entende? Aquela é a sua obrigação.
Então hoje, grande parte do tempo da criança é tomado por obrigação. Isso também não é saudável. Ou seja, né? não, porque aquela criança precisa de demanda também, de vazão, como a gente. Se você ficar trabalhando todos os dias até as 8 horas da noite, 7 horas da noite, vai chegar uma hora que você vai, preciso ir pra praia, preciso fazer não sei o quê. Algumas pessoas conseguem dar vazão de maneiras saudáveis, Sim. outras não, outras vão para jogo, pornografia, droga, alimentação desequilibrada e por aí vai. Então assim, vocês querem que seus filhos joguem, tenham paciência, consigam enfrentar o ócio, deixa os seus filhos aprenderem a viver em paz, pô. Sim. O moleque não para em casa um segundo. Como é que depois no final de semana tu quer que ele fique lá? Filho, fica quieto aí, sabe? Vegetando enquanto a mamãe... Não vai, pô. Nossa, eu tenho uma conhecida que o filho é tenista, assim, e tá jogando super bem. E ela trocou ele de escola, agora passou pra uma escola meio período. Sim. Porque o menino tava tendo que treinar às 6 da manhã, Pois é. aos 13 anos. Imagina? Sim. Então, assim, é realmente uma carga puxada. Muito, muito. Nenhum alto rendimento é saudável. Em nada. Nada. Nenhum alto rendimento é saudável? Não, nenhum. Porque o cérebro humano, ele não nasceu para ser... Alta performance, então? Nenhuma alta performance é. É mesmo? Sim. Até porque, primeiro, que o sarrafo sempre sobe, né? O que é alta performance hoje? Sim. Antigamente, qual é o próximo recorde, exatamente. né? Antigamente, Sócrates ficava na praça pública sem fazer nada, trocando ideia com um bando de maluco, pô. E dali surgiu a filosofia. Hoje em dia, quantas pessoas vão pra praça conversar, compor música, trocar uma ideia, filosofar? Por que não tem filósofo, música que presta mais? Ninguém tem mais tempo de pensar. Ninguém tem mais tempo de não fazer nada, de contemplar as coisas. Hoje o que é alto rendimento é simplesmente você trocar a tua vida ou por dinheiro ou por reconhecimento. É uma moeda que, na minha opinião, é muito barata para você se vender. Entende? É aquela conta que, enfim, não deixa de ser par de verdade. Quando você paga alguém um salário mínimo, você está comprando 200 horas daquela pessoa de vida, pô. Sim. Por R$1.500. Essa é uma verdade inexorável, entendeu? Então hoje, o que é alto rendimento? O cara da CIMED que acorda às 5 horas da manhã e trabalha até às 9, sendo bilionário, e as pessoas acham o máximo. Ele é muito bom no que ele faz? Porra, excelente. Jamais talvez eu vá conseguir fazer o que ele faz. Agora, aquilo dali é como se deve viver? Na minha opinião, não. Porque senão, o que era uma ferramenta, porque o dinheiro é uma ferramenta, se torna um fim. Sim. E aquela busca acaba se tornando sem sentido e cíclica. Sabe? E o que deveria ser um viciante, né? degrau, vira o meu telhado. E isso não faz sentido nenhum. Então, assim, é muito importante que a gente saiba exatamente onde colocar essas coisas na nossa vida. O que é alta performance? Alta performance para você é o quê? É ganhar dinheiro? É ter uma barriga durinha? Um peitinho em pé? É você ser fortão? Alta performance para outra pessoa pode ser criar bem os filhos. Alta performance de que a gente está falando? Em nenhuma delas, porque alta performance a gente fala necessariamente de sacrifício em detrimento daquilo, e sacrifício exacerbado. Então é aquela pessoa que não é um sprint, sabe? Não é um negocinho que, vou fazer aqui 5 anos da minha vida para eu enriquecer e dali a gente vai tocando como dá. Não, a galera perde a mão. Sim. E os 5 vira 10, e os 10 vira 15, quando tu vê, tu tá com 60. Sim. Entende? Então é muito perigosa essa palavra de alta performance, é muito romantizado, uma coisa que o cérebro humano não nasceu para ser feito isso. Nem de maneira evolutiva e nem de maneira pontual, como nos dias de hoje. Por isso é que hoje, se a gente for pegar, são uma média de 54 mil ansiosos no Brasil para cada psicólogo registrado no conselho. E ansiedade patológica que eu tô falando, não é a ansiedade do cara que, ai meu Deus, o que vai acontecer amanhã? Entende? Sim. Por conta disso. Então a gente tem que ter muito cuidado com esses termos. Não, com certeza. E é isso, o cara perde a mão, né? Perde. Vou dar um exemplo pessoal aqui. Eu fui triatleta durante 4 anos. Sim. Para eu conseguir sair do triatlon, eu já sabia, assim, tava me fazendo mal, eu tava ficando muito mais ansiosa. E não dava mais para eu continuar. Eu não conseguia sair. Pois é. Eu não conseguia sair da equipe, eu não conseguia falar pro meu técnico. Eu me sentia, por um período, né? Me senti fracassada, senti que eu não estava dando conta, senti que... Então, foi um processo de realmente voltar pro meu eu interior e resgatar o que era importante para mim, Sim. que eu não tinha que prestar conta para ninguém, que aquilo não me fazia
ser melhor ou aceita, porque passa por tudo isso, né? Passa por aceitação, por ser amada, por ser querida, por o perfeccionismo. E então foi difícil, assim, mas enfim. É porque gera consegui, me livrei. Sim, até porque gera uma descaracterização, entendeu? A Ana não é mais a Ana. Você faz tanto aquilo por tanta parte da sua vida e ocupando tanto tempo diário que aquilo passa a ser quem você é. Isso. Porque você tem um desequilíbrio no restante da vida. Se você tem uma vida desequilibrada, aquilo dali proporcionalmente passa a ser o todo da sua vida. Isso. E esse que é o problema. Como é que você vai abrir mão daquilo? E a gente sabe que... Você não sabe mais o que fazer, né? Exatamente. Até porque grande parte dessas coisas que tomam a nossa vida desse jeito não é quem nós somos, é o que nós fazemos. Porque assim, Deus nos livre disso. Mas você ficaria numa cadeira de roda e aí vai fazer o quê? Aí acabou quem era a Ana, porque a Ana era triatleta. Sim. O Zé é médico. Não, o Zé não é médico, porque em algum momento ele vai ter que se aposentar. E o dia que ele se aposentar, ele vai o quê? Vai se matar? Entende? Então existe uma característica bem diferencial, até filosoficamente falando, a gente usa isso bastante, até mesmo dentro de terapias e coisas desse tipo, é que, cara, muito cuidado com que o que você faz não se torne quem você é, pelo menos na sua perspectiva. Se descreve aí. Se o que você se descreve é o que você faz, tem alguma coisa errada. Sim. Entende? Sim. Porque em algum momento aquilo pode ser tomado de você, ou como quase tudo na vida, é limitado. Uma hora vai acabar. Mas isso acontece com muita frequência. Muita. Muita frequência. Em muitos casos, a pessoa fica perdida quando se aposenta. Exatamente. Quando perde o emprego. Quando o filho se casa. Exato, ninho vazio, né? Quando se separa. Sim. Então, são muitos rótulos, né? Que a gente vai se colocando e vai se afeiçoando a eles. Exatamente. E depois você não sabe mais onde coloca a mão, né? E tu nem tem força para depois continuar a tua vida a partir dali. Porque aquela queda passa a ser uma queda derradeira, entende? Que nem você falou, vou me separar, me separei e aquilo era tudo que eu era, porque eu não tinha uma vida própria. E eu não tô falando nem de casamento, tô falando às vezes de noivado, namoro, que pessoas entram em lutos aí de anos por causa disso. Por quê? Porque a vida do cara era viver a vida do outro, ou viver a vida com o outro. A pessoa não tinha mais hobby, a pessoa não tinha mais plano, a pessoa não tinha mais sonho. E aí o que acontecia? Quando aquilo sai da vida dela, ela olha para uma sala vazia. Ou seja, ela não tem nem força para continuar, seguir em frente, entende? Então é muito perigoso, gente. Tenha uma vida própria, até mesmo para você conseguir dar para alguém, até para você conseguir ser 100% para alguém, tu tem que ter o que doar. Vou me entregar para alguém. Vai entregar o quê, meu camarada? Tu não tem nada, tu não construiu nada, sabe? Então, gente, abre a câmera aí, o Kaique. Que foi que o Roberto falou agora, gente? Você que tá aqui sempre comigo. É a definição de pote cheio. Você sabe que eu chamo a minha comunidade de pote cheio? Não. Todo dia eu dou bom dia, pote cheio. Oi, pote cheio. E aí tem gente que chegou ontem e não sabe o que é e acha estranho. Sim. Porque pote cheio, quem não conhece o que eu tô falando, acha que eu tô falando de algo que seja exacerbado ou algo que esteja pesado, entendeu? Que tá com saco cheio, não Entendi. é? Pote cheio não é saco cheio. Entendi. Né? E é exatamente isso que você falou. Que do lugar, e quando eu falo pote cheio, eu ponho a mão no coração, assim, que você tem que estar com o seu pote cheio de amor, de autoestima, de autocuidado, de autocompaixão, para daí você transbordar para o outro, porque de um pote vazio não sai nada. Exatamente. Não sai nada. Ou pior, sai raiva, ressentimento, culpa, todas aquelas emoções de baixa energia que não é legal. Né? A gente tem que reconhecer, mas não vibrar nisso. Né? Então, adorei que você trouxe o pote cheio, sem saber, você trouxe o pote cheio para a mesa. E até a nível mesmo de adoecimento mental, esse é um dos principais fatores que a gente percebe de baixa longevidade, aumento de doenças, intercorrência de doenças metabólicas, cardiopatias, que é exatamente essa pessoa, ela não ter na vida dela perspectiva e ela não conseguir encontrar propósito dentro dela e principalmente alimentar esses sentimentos e essas sensações e emoções que acabam gerando essa falta de valoração pessoal e por aí vai. Então isso diminui até a quantidade de anos que uma pessoa viveria por conta de estresse oxidativo, que afeta tanto, te deixa tanto enrugado quanto te faz infartar, entendeu? Então assim, tem um pote cheio nesse caso, né? Tem um pote cheio. Não, olha, Roberto, eu mesma vou ouvir esse podcast mais de uma vez. Que bom.
porque eu adorei o que você falou. Muitos insights valiosos, de Legal. verdade. Assim, muito obrigada Por mesmo. nada. A gente está chegando ao final, né? Sim, Então, eu comecei já uma despedida, mas queria que você deixasse, claro. fizesse um encerramento, deixasse uma mensagem final Pode deixar. para o nosso público, por Prazer. favor. Muito obrigado, primeiramente, por estar aqui falando sobre isso. Os jogos, por mais que eles sejam os instrumentos principais do meu trabalho, é muito mais para que o fim disso tudo gere uma qualidade de vida melhor. Eu sempre costumo dizer que o principal ativo que um profissional de saúde pode gerar para alguém não é a cura da doença, não é uma medicação, é esperança. Quando o cara senta na frente do médico, seja na UPA ou seja no Albert Einstein, o que ele quer é ter esperança. Ele quer sair dali tendo motivo para continuar seguindo em frente. Isso seja dentro do setting terapêutico, sala de aula, coisa do tipo. E é esse fator que acaba sendo transformador para a vida daquela pessoa e melhorando a qualidade de vida dela. Então, o meu intuito com o meu trabalho é exatamente isso, dar ferramentas de esperança. Quando eu chego para uma mãe e falo assim, ó, tem um jogo legal para te indicar para o seu filho com TDAH, para melhorar a socialização dele, o que eu estou fazendo ali não é dar um jogo para ela, é dar esperança de que o filho dela pode melhorar. Esse é o verdadeiro conceito de tudo que eu tenho trazido no meu trabalho. Tanto que eu compus um manual. Eu tenho um manual que tem mais de 100 jogos lá, mais de 300 páginas, mostrando cada jogo trabalha, para cada neurodivergência, o que aquilo afeta hormonalmente, quais habilidades educacionais aquilo trabalha, para o cara ele conseguir, seja no consultório, na sala de aula, seja em casa com o filho, com o marido, com o avô que está com demência, ele conseguir procurar um jogo que ele encontre ali e faça assim, beleza, eu vou jogar esse jogo para melhorar isso na vida do meu filho, na vida do meu avô, na vida do meu pai, para os meus alunos, para o meu paciente. Então, todo o meu trabalho gira em torno disso. Que legal. Então, os jogos, eles entram, para mim, nesse aspecto. Por isso tem jogo de relacionamento, que é o Projeto Lotus, tem esse manual, e as redes sociais, elas servem somente como uma forma de pulverizar isso para chegar no máximo possível. Claro. Então, o meu conselho para vocês é aprendam de quem você busca essa esperança. Muito cuidado com quem permeia a sua assembleia de vozes. E essa assembleia de vozes são aquelas pessoas que constantemente falam no seu coração. Eu meio que botei um parâmetro para mim, que é o seguinte, só vai estar ali dentro quem tem no mínimo 500 anos de vida. Os filósofos. Por que isso? Porque ali o tempo já foi uma grande prova para aquilo. Eu já sei exatamente qual é o fim daquele trabalho. Então, muito cuidado com o que você faz na rede social, muito cuidado daquelas pessoas que têm acesso ao seu coração. É um lugar muito precioso, isso serve tanto para mim quanto para Ana, qualquer pessoa. Tudo que for te falado, que você tenha a capacidade crítica de analisar e ver realmente o que cabe ou não. A gente ficou falando aqui 1 hora, mas você tem que saber filtrar. Tem coisa que não cabe para sua vida, tem coisa que você discorda, e se discorda, saber o porquê discorda, e se concorda, saber o porquê concorda. Então é isso que vai trazendo para você um tom de pessoalidade, individualidade e naturalmente mais felicidade. Que legal, poxa, adorei. Que bom. Adorei essa mensagem final também. Acho muito legal você falar dessa maneira dos filósofos. Eu vejo, né, muitos livros atuais hoje que bebem dessa fonte. Total, então é muito bom você beber da fonte direta mesmo. Exatamente. Para quem quer começar nessa trilha filosófica, você sugere algum livro? Eu sugiro que, primeiramente, a gente passe por um conceito de autoeducação, né? Primeiro a pessoa tem que saber fazer isso, se autoeducar. O que é se autoeducar? É, por exemplo, se você gosta de algum tema. Eu gosto de... Vamos botar, psicologia que seja. E aí você já tem uma pessoa que você goste, que você ouça bastante. Procura saber de onde aquela pessoa tirou aquilo. Então, ninguém, ou quase ninguém, consegue inventar nada hoje de uma forma revolucionária. Porque normalmente, por exemplo, muitas coisas que eu falei aqui, Aristóteles fala, Santo Agostinho fala, São Tomás de Aquino fala, Platão fala, alguns filósofos modernos falam, e eu tenho que saber exatamente de onde está tirando. Então, o primeiro conselho pega uma coisa que você goste e vá cavando naquilo dali até você saber de onde vem. Até mesmo para você saber se quem está falando está condizente com de onde aquilo tirou. Sim. Porque hoje o que não falta o cara faz um Reels e bota um título de estudo ali na frente. Aí tu vai ler o estudo, não tem nada a ver com o que o cara está falando. Ou a frase é de um e a citação é de outro. Ou seja, se tu cava meia horinha ali, tu consegue chegar mais profundamente. Então, meu conselho é esse. Não precisa ser, já vai ler agora a retórica
de Aristóteles. Não precisa disso. Até porque talvez você nem consiga ter estômago para digerir aquilo dali ainda. Começa assim, eu acho que é uma boa dica. Sim, ótimo. Eu tenho a dica de um livro para você, Potier. O livro de Ana Volpon, A Autenticidade, o Melhor Tempero da Vida. Eu vou te mandar um exemplar. Por favor. Eu não assinado. Trouxe. Isso, assinado. Eu não trouxe, infelizmente. Deixei meus livros em casa hoje, mas Roberto receberá. E aqui no final do Autenticidade, o Melhor Tempero da Vida, tem uma lista de livros lidos, tá? Lidos, que eu gosto muito e tô sugerindo como boas leituras. E aqui vai de tudo, gente, assim... Tem desde Ayurveda, tem Daniel Goleman, psicologia, tem O Pequeno Príncipe, olha, tem Pema Chodron, tem tudo aqui. Malcolm Gladwell, que é um autor que eu gosto muito também. Sim. Então, tá aqui para você como dica, para você se presentear ou dar de presente, disponível no site da Livraria Diostre ou também na Amazon e nas principais livrarias do Brasil. Procure por lá. Roberto Coelho, eu adorei sua participação aqui. Muito obrigada mesmo. Numa passada por São Paulo, programada ou não, tá convidada a voltar. O maior prazer. Vamos combinar? Bom. Muito bom. Acho que tem papo aí para mais vários podcasts. Se deixar aqui, o homem ficar falando o dia inteiro. Não, muito bom. Eu também não falo quase. Bom, obrigada de novo. Potier, obrigada a você por ter continuado aqui com a gente até o final. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, não custa nada. E é uma maneira de você apoiar essa iniciativa de levar conteúdo de qualidade para você toda quinta-feira ao meio-dia. Combinado? Um beijo e até a próxima quinta. Tchau. Tchau, tchau.